Pois bem, minha cordial saudação a todos e a todas. Nós estamos, neste momento, iniciando a conferência de encerramento do primeiro Simpósio Nacional de Estudos Acadêmicos sobre Tarô, primeira edição do Cine Tarô. Nós tivemos desde segunda-feira, né, a partir da conferência de abertura, uma variedade de eventos, que nós tivemos conferências, nós tivemos mesa redonda, 2 mesas redondas, nós tivemos uma oficina, né? Então, é uma programação variada, tá? E agora nós teremos a conferência de encerramento, que nós escolhemos com muita satisfação a professora doutora Ana Monique Moura. A professora doutora Ana Monique Moura, ela é membro do grupo de estudos da Kabbalah, tá? Que está sediado na Universidade Federal do Sergipe, no programa de pós-graduação em História. Apesar de ser filósofa, né, doutora em filosofia, né, com estudos sobre Immanuel Kant, eu me admiro muito que Ana é minha amiga, viu? A Ana, ela foi estudar Immanuel Kant na Alemanha. Isso é um negócio pesado. Ela foi estudar Immanuel Kant na Alemanha, é professora da Universidade Federal da Paraíba, professora de filosofia, mas nem por isso deixa de estudar Kabbalah, tá? E de gostar do tarô. Então, essa pessoa maravilhosa que eu admiro, tá? E que tem trabalhado nas pesquisas sobre Kabbalah, nos estudos de Kabbalah, no grupo de estudos que nós coordenamos juntos, tá? Então, Ana, é uma satisfação muito grande que você profira esta palestra, esta conferência de encerramento de nosso simpósio, viu, querida? Marcos, a honra é toda minha. Muita gratidão por essa oportunidade de poder partilhar um pouco do que eu trago nas minhas experiências com o tarô, com o misticismo. E quero cumprimentar todo mundo que teve força e paciência de permanecer até agora. Não sei como está o tempo de cada pessoa, como está o ritmo dos compromissos, né? Então, meu boa noite para vocês também que estão aí e permaneceram para assistir minha conferência. E aproveitando o gesto da apresentação do Marcos, né, que ele menciona minha formação em filosofia e minha convivência como pesquisadora, né, com a filosofia do Kant, isso é muito, digamos assim, intrigante para a minha vida como professora de filosofia, o fato de eu manter interesse por temas de misticismo e afins, sendo eu uma pesquisadora do Kant, né? E hoje, eu sei que, assim, aqui tem pessoas que já podem ter uma noção do que isso possa significar, outras não. Não precisa, claro, ser uma pessoa que domine o pensamento do Kant, mas vocês já devem, digamos assim, talvez imaginar como eu, no meu lugar de pesquisadora de filosofia, professora de filosofia, enquanto uma pessoa que se interessa por misticismo, sem sombra de dúvidas, eu sofro certas acusações por parte de pessoas da filosofia que trabalham no âmbito da lógica, ou da filosofia das ciências, ou da filosofia da mente, e assim por diante, né? Ou seja, por pessoas que estão, de fato, arraigadas não só à instrumentalização da razão, como também essa herança positivista que a universidade brasileira tem até hoje, né? Então, o positivismo não está só na nossa bandeira nacional, no lema do Auguste Comte, na nossa bandeira nacional, também está nas mentes acadêmicas, infelizmente. Meu interesse pelo misticismo, ironicamente, partiu exatamente
na medida em que fui me aprofundando nos estudos da filosofia. Então, eu fui observando que boa parte dos grandes nomes da filosofia tiveram contato com o misticismo. O próprio Kant teve contato com o misticismo, mas isso não é divulgado, isso não é abordado, né? Ele escreveu, inclusive, uma obra sobre as práticas visionárias que estavam acontecendo na época dele, na Prússia, né? Que era onde ele vivia. A Alemanha ainda não tinha sido unificada, aliás, não tinha nascido como nação. A unificação foi depois, né? Não tinha nascido como nação ainda. Então, na época da Prússia, ele já se posicionou em relação ao misticismo, mas ele se posicionou de uma maneira bastante crítica e reflexiva. E essa postura causou, na maior parte das interpretações da obra de Kant, né, uma ideia de um Kant averso ao misticismo. Mas existem abordagens que trabalham um Kant, que trabalham o misticismo numa outra perspectiva, né? Não numa perspectiva clássica ou, enfim, comum ou convencional, né? Então, existem embates, existem escolas, existem querelas teóricas sobre isso, etc. Né? Então, é bem interessante essa perspectiva. É tanto que eu trago ele até hoje para trabalhar esse tema do tarô, um pouco, né? Bem, qual é a minha missão aqui hoje com vocês? A minha intenção mesmo era trazer uma espécie de crônica de experiência de uma consulente, porque eu sou uma consulente. Eu consulto o tarô praticamente todos os dias. Eu não digo todos os dias, mas assim, quase todos os dias eu consulto o tarô. Nos dias que eu não consulto, no outro dia eu desconto, aí eu me consulto várias vezes no dia para descontar no outro dia. Inconscientemente eu faço essa estratégia. Mas eu sou uma pessoa que convive realmente com o universo do tarô. Como consulente, nunca usei, até agora, nunca usei estudar o tarô como alguém que pudesse se colocar na posição de uma taróloga, né, ou algo do tipo. Né? Também nunca pretendi ser tarotista também, e assim por diante. Eu me coloco na posição da consulente, e dentro dessa posição de consulente eu me coloco na posição de constante observadora. Então, quando eu me consulto no tarô, não é só uma questão pessoal que está envolvida ali, eu também estou meio que estudando esse universo do tarô enquanto consulente, né? Então, eu defendo essa posição. Então, assim, o que eu trago hoje para vocês, no final das contas, não ficou como uma crônica, não ficou como um texto pessoal, necessariamente, a partir das minhas experiências, mas não deixa também de ser um resultado das minhas experiências como consulente, tá? E eu fiz umas anotações que terminou se transformando num texto. Então, eu vou ler esse texto. Eu não vou deixar esse texto exposto aqui na tela, porque ele está cheio de notas, cheio de parênteses, de marcações, e talvez confundam vocês. Eu, como entendo a bagunça do meu texto, eu vou ler e vocês, digamos assim, vocês vão escutando, né? E fico aberta para questões, para curiosidades sobre a minha experiência como consulente, né? O meu esforço é trazer aqui a minha visão sobre o universo do tarô, né, enquanto consulente, com algumas colaborações de nomes que estudaram o universo do simbólico, do arquétipo, da imaginação, do fenômeno, e assim por diante. Trazendo isso num diálogo com o universo do tarô. Tá? Eu espero que isso possa colaborar um pouco, minimamente, com a jornada de cada um aqui que tenha essa convivência com o universo do tarô, ou pretenda ter. Né? Lembrando que me coloco aqui constantemente como uma pessoa que se consulta, tá? Não como uma taróloga ou uma tarotista. Tá?
Então, vou seguir aqui com o meu pequeno texto, não vou abusar do tempo de vocês, tá? E se eu disser alguma coisa no texto que pareça truncado, vocês podem registrar e perguntar depois, algo assim. Tá? Lembro que o que me motivou a escrever esse texto foi exatamente essa relação que o consulente tem, a pessoa consulente tem com a pessoa que é consultada, essa relação de perguntas e respostas. Né? Aquela relação em que o consulente chega a ser consultado preen de perguntas. Né? Então, eu quero tentar trazer uma reflexão sobre essa perspectiva que envolve as perguntas, as respostas. Né? O que é que envolve tudo isso nesse universo simbólico do tarô? Tá? Então, vamos lá. Eu vou dizer muito mais eu vou tentar dizer o que tarô não é do que o que ele seja, tá? O tarô não é apenas um meio para que você obtenha respostas acerca das questões da sua vida, o que envolve a sua vida. É um caminho de autoconhecimento, um acolhimento à liberdade das suas perguntas. Quando o tarô responde, ele não se põe contra a questão, mas depende dela para realizar sua tarefa. Ou seja, a resposta do tarô, ela não existe como um combate às suas questões, ela existe como um incentivo às suas questões. A resposta do tarô, ademais, não é algo como a resposta de um questionário, em que alguém pergunta e a outra pessoa responde. Talvez falte até vocabulário para dizer que tipo de resposta seja a que o tarô nos forneça. Como isso procede no dito autoconhecimento que ela pode favorecer para alguém? Ora, se o tarô favorece o processo de autoconhecimento, como é que a gente pode dizer que o tarô não lida exatamente com respostas? Né? Porque quando a gente pensa em autoconhecimento, a gente pensa em responder às questões, né, internas, humanas, inerentes à sua personalidade. Então, como é que o tarô lidando com o autoconhecimento não se reduz a ser uma solução de respostas para quem é consulente? Quando falo em autoconhecimento conquistado via tarô, não estou querendo dizer com isso que haja apenas obtenção de respostas. Falo da jornada da pergunta contínua, aquela mesma que guiava o filósofo Sócrates, autor da famosa frase, só sei que nada sei, ao ter se deparado com a frase do oráculo de Delfos, que dizia, resumidamente, conhece-te a ti mesmo. O tarô guarda essa mesma proposta, ou seja, a proposta do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. E nossa resposta permanece assim sendo também uma pergunta, ou uma miríade de perguntas entrelaçadas. Ou ainda, a cada resposta adquiridas, teremos ainda mais perguntas. O tarô não sentencia o nosso destino, não nos desnuda para nos possuir com seus arcanos, nos conduzindo ao conformismo com o futuro. É o contrário, é um convite à nossa criatividade para, com o uso do nosso tempo em vida, é uma proposta de reelaboração do presente e do porvir. Funciona como um conjunto de lanternas numa floresta escura em que não conseguimos enxergar muito além do que elas nos permitem. Quando você entra em uma consulta de tarô, você certamente está entrando em algo como essa floresta. Há caminhos tortuosos, com pedregulhos, galhos, curvas truncadas e difíceis. Não é uma reta euclidiana, nem um projeto cartesiano organizado e metodológico, reto e objetivo, que garanta o alcance da sua subjetividade. No percurso do tarô, você se machuca, você tropeça, você descobre alguma solução no caminho e você, inevitavelmente, deve seguir. Com a internet, eu vou entrar aqui no tema que é bastante nosso, principalmente nesse período da pandemia. Com a internet, o índice de consultas coletivas se tornou um fenômeno destacável no universo do tarô. São inúmeros canais prestando consultas coletivas. E, nesse sentido, as leituras acabam ficando extremamente genéricas. Então, há pessoas que, ainda assim, desejam uma mensagem direta, capaz de atravessar e suspender todos os demais consulentes e chegar até ela.
em consultas coletivas, geralmente as verdades, entre aspas, do tarô, chegam precisando de reparos e adaptações, entre aspas. É como você pegar uma tomada e precisar de um adaptador para ligar seu eletrônico ou fazer um ajuste para que faça algum sentido o seu uso. E, nesse caso, acredito que não é o problema do tarô, mas um desafio, no melhor do bom grado que ele possa nos dar, de nos esforçarmos para ampliar nossa elasticidade arquetípica no exercício da compreensão das mensagens. Sempre recordo, quando penso nisso, de uma frase do Rebbe de Lubavitch, que dizia, abro aspas, se você vir algo que necessita de conserto e souber consertá-lo, então você encontrou um pedaço do mundo deixado para aperfeiçoar. Porém, se você enxerga somente o que está errado e o que é feio, então você mesmo quem precisa de conserto. Fecha aspas. Antes que a pessoa consultada veja e leia para nós, consulentes, somos nós que vemos e lemos primeiro. Devemos perceber, nessa perspectiva, com os olhos e o ressoar das pedras e de outros objetos postos à mesa, para que possamos apostar na leitura. Se não ressoa nenhum objeto, melhor nem continuar com a consulta. Assim, é necessário que o exercício da visão seja de todas as partes envolvidas, resultando, enfim, numa transição coletiva de grande alcance. Não há método laboral para isso. É preciso apenas uma abertura, uma permissão, um deixar-se ser e estar. Ou o clássico hic et nunc, o aqui e agora. Deixar-se no aqui e agora. O tarô não concede as suas verdades como presentes. Nos concede suas verdades, entre aspas, como presentes. Ainda que sejam verdades em aspectos desgostosos, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente escuta o que a gente não quer. Ainda que sejam verdades em aspectos desgostosos, aparentemente feios e até mesmo quebrados, por que não? Nem sempre as verdades do tarô estão maduras ou completas. E nós somos avisados, né, sobre isso. Às vezes falta uma cor mais viva, e entendam essa questão da cor, uma metáfora, né? Às vezes falta uma pequena peça, metaforicamente. Às vezes parece realmente que não funciona e está defeituosa. E por isso que eu trouxe aquela citação do Rebbe de Lubavitch sobre a disposição de aperfeiçoar aquilo que você recebe. Considerando que o tarô não lida com a verdade, taut-caut, retilínea, organizada e dada, como classicamente idealizamos a verdade, né? Também não é preciso que se exige do tarô a verdade que outros ramos do saber lidam e convivem, por exemplo, a ciência, né? A não ser do saber que envolve o próprio universo do tarô. As verdades do tarô possuem outro tipo de categoria e não poderíamos tentar encaixar tudo isso em uma classificação nem exata, com áreas científicos, nem dogmática. Se a lógica ou a ciência tem meios para refutar o tarô, isso vem a confirmar ainda mais a excentricidade do tarô e sua incapacidade de se reduzir ou se limitar aos padrões estabelecidos do que seja determinado como lógico ou científico. Isso parece irônico se lembramos que os maiores cientistas da história foram também, em alguma medida, místicos. Então, acredito, se pudermos falar em lógica ou ciência no tarô, por exemplo, só para voltar aqui, fazer citações de alguns cientistas que foram místicos, o Nikola Tesla, o Isaac Newton, por exemplo, né? Todos eles tinham uma relação com a mística, para citar os dois mais famosos, né? Tinham uma relação de simpatia com a mística. Prosseguindo aqui a leitura. Então, acredito, se pudermos falar em lógica ou ciência no tarô, que seja reelaborando, ou melhor, relembrando o sentido de lógica e de ciência. E esse sentido está no aspecto original dos termos. O de logos, que significa tanto razão como estudo e investigação, e o ciência, que vem do latim scientia, significando saber, livremente o saber. A razão e a investigação são fatores fundamentais na relação com a compreensão dos arquétipos místicos do tarô. Não essa razão instrumental, cientificista, né? Falo da razão na medida mais holística. Assim como o saber constitui o campo das possibilidades do autoconhecimento atravessado pelas jornadas das questões necessárias do indivíduo, né? No terreno do tarô, não é a convicção que é bem-vinda,
isoladamente. Mas a desconfiança, a suspeita é um mistério. Se você desconfia, você está com mais aptidão à teia do tarô, a entrelaçar-se na teia do tarô. Não ache que é incapaz de dar crédito ao tarô porque desconfia do que dizem as cartas. Precisamente porque você tem momentos de suspeita e desconfiança, você pode se deixar na experiência do tarô. É preciso duvidar, pôr até em xeque, desconfiar, pois a teia do tarô é uma teia de energias que mudam constantemente. Não são sentenças nem evidências, mas tendências. Isso a gente escuta muito, né, quando é consultado. Que não é sentença, é tendência. Assim, muitas vezes, um cético, uma pessoa cética, pode estar muito mais próxima do tarô do que alguém que pensa que, para se aproximar do tarô, necessita estar convicto de alguma suposta exatidão que ela possa emanar. Mas essa desconfiança ou suspeita só se frutifica se assume aí uma relação com a abertura. Desconfiança sem abertura não gera nenhuma aprendizagem ou experiência. É como você olhar um alimento nunca antes experimentado, desconfiar de seu bom sabor e não se abrir para experimentá-lo ao invés de, apesar da desconfiança, experimentar. Assumir a suspeita nos requer também um olhar sobre o que seja fictício real no tarô. Caberia aqui falarmos da relação entre realidade fictícia e realidade fantasiosa. Diante de tudo que se fala, os falatórios que existem sobre a suposta existente ou não veracidade do tarô, talvez algumas doses de filosofia poderiam nos ajudar a refletir sobre o que é ficção e o que é fantasia no universo do tarô. Segundo Kant, não nos cabe captar no fenômeno nada além do que ele nos parece, do que acontece na existência, o fenômeno. Né? Não há condições de captarmos algo para além do fenômeno da experiência, e se o fizermos, caímos no erro. É aqui que Kant criticava as práticas de visão, né? Enfim, os que se diziam visionários de espíritos, de mensagens, etc., ou coisas afins, né? Pudessem ser comprovadas mediante a razão ou a ciência. Para Kant, só poderíamos falar a partir de condições do conhecimento, condições de possibilidade do conhecimento do fenômeno. Fenômeno, ou seja, o que se manifesta na existência. Kant defende em suas obras que não podemos falar sobre o conhecimento de algo em si do fenômeno, ou seja, aquilo que é imanente no fenômeno, a coisa em si, né? A realidade numênica, como se fala também na filosofia. Mas não se preocupem muito com esses termos agora. Mas sobre as condições de possibilidade de conhecer, ou seja, não se tratava de falar sobre o que se conhece, mas sobre o que é possível conhecer. Caminhos estes bem distintos na epistemologia. Houve muitas querelas sobre o assunto, mas há, dentre várias abordagens, uma que eu considero talvez a mais certeira para Kant, dada pelo filósofo contemporâneo Slavoj Žižek, que diz o seguinte: a crítica de Kant persiste na paradoxal posição intermediária. Sabemos e podemos provar que o universo fenomenal não é a realidade em si, ou seja, o que acontece na nossa existência comum não é a realidade em si, mas que existe algo além para isso, algo além disso. Mas nem a razão da metafísica, nem a suposta intuição que vê espíritos ou coisas do tipo, podem fornecer acesso a esse além. Tudo o que podemos fazer é delinear seu lugar vazio, restringindo o domínio dos fenômenos sem estender, de forma alguma, nosso conhecimento ao domínio numênico, ou desse para-além, ao domínio desse para-além. Então, é por isso que a relação com o universo do tarô trazendo por analogia essa reflexão, né, agora eu estou fazendo um comentário ao texto, é uma relação necessariamente que lida com, que não exige da gente um juízo determinante, algo que nos dê convicção sobre o que estamos falando. É necessário habitar no universo, aceitar no universo tarô a condição do mistério, a condição da possibilidade do existente, e não a condição de algo determinado e que deva receber a nossa certeza. Né? Nós estamos lidando com uma série de um jogo arquetípico, simbólico e imagético fortíssimo, que nos convida a habitar um processo no qual é muito melhor que assumamos, né, a nossa falta de capacidade de dominar isso do ponto de vista de um conhecimento determinado e limitado, né,
do que uma suposta capacidade de determinar isso no conhecimento limitado, né, e determinado. Cientificizado, ou instrumentalizado, e assim por diante. Então, se alguém chega para vocês e zombarem de vocês porque vocês consultam o tarô, ou porque vocês apostam no tarô, ou qualquer coisa do tipo, se essas pessoas estão utilizando do princípio da razão instrumental. Então, elas estão certas em dizerem que o tarô não se resume naquilo, mas elas tomam aquilo como uma espécie de como um motivo para tornar pejorativo os caminhos do tarô, para tornar algo ruim, ou desnecessário, ou menor, né? E aí, esse aí é que é o problema diante do qual vocês devem se colocar contra, se vocês têm afeição pelo tarô, né? O fato do tarô não se reduzir à razão instrumental não torna o tarô menor, é o contrário. Torna, digamos assim, nos traz a percepção de que o tarô transcende, né, essa razão instrumental. Tá? Então, quando eu falo tarô, eu estou falando do tarô específico, mas eu falo da experiência mística de um modo geral. Né? Sobre ela, a gente não pode falar de um ponto de vista, digamos assim, objetivista, né? E isso a gente tem essa noção com a gente, né? O que eu acredito que todo mundo que tem uma relação com a mística consiga perceber isso. Mas o que a gente não deve fazer é tentar dizer aos físicos, enfim, às pessoas mais céticas, se bem que tem físico que é bastante místico, né? Mas falar com as pessoas mais céticas, tentar usar os argumentos deles para defender o universo místico. Não é, digo assim, digamos, tentar utilizar a razão instrumental para defender o universo místico, não. Mas eles estão certos quando reconhecem que o tarô não corresponde a essa perspectiva da razão instrumental. Mas estão errados quando diminuem o tarô como algo que possa ser excluído de uma outra perspectiva epistemológica, que não é essa. Né? É um outro tipo de epistemologia, um outro tipo de estrutura. Contudo, como pensamos o que pensamos quando entramos no mundo espiritual e místico das cartas? Né? Diante dessa perspectiva, de que não podemos ir além dos fenômenos que nos ocorrem. A saída estaria em tentar compreender que o que pensamos via imaginação, ou seja, via experiência de elaborar imagens, mantém uma relação arquetípica com o fenômeno. Nesse percurso, Kant foi o primeiro filósofo da história do pensamento a reabilitar a imaginação ao caráter do fator produtivo constituinte do sentido da experiência, e abriu espaço para abordar temas como a relação entre ficção e realidade em obras posteriores à sua. Mas o que é, enfim, a ficção no assunto sobre o tarô e como a filosofia poderia nos ajudar a entender isso? A ficção... Desculpa, a gente está passando um carro aqui com música. Me atrapalhou um pouco. Agora parou. A ficção se coloca como uma realidade projetada, o que é bem diferente da fantasia. Né? Claro que a fantasia também é um tipo de projeção, mas a ficção é uma realidade projetada que pode vir a acontecer, né? Ou que poderia ter acontecido. Então, se chama o tarô de algo que se relaciona com o fictício, estou dando a ele o status de algo que propõe realidades projetadas e lida com o devir próprio da projeção, né? Do que pode projetar-se. O autor, esqueci o nome dele agora, ele fala que o tarô é um detetor de projeções. Ele escreveu um livro chamado Jung e o Tarô. Detentor de projeções, o tarô. A ficção não deixa de possuir seu status de realidade. Esse é o ponto que a gente tem que, digamos assim, focar. A ficção não deixa de possuir seu status de realidade. É porque a gente tende a pensar a ficção como algo que está fora da realidade, mas não.
a realidade ficcional é elaborativa, permite e guarda narrativas e, como ela própria se propõe, né, permite os projetos. A fantasia é uma soma entre dados da realidade factível, que a gente experiencia, com dados da realidade, como o próprio termo já propõe, né, fictícia, que não conseguem se dar na realidade enquanto tal, a não ser na imaginação, mas que pode ter acontecido ou que pode acontecer. O tarô, por exemplo, antes que eu continue a ler aqui, a ficção ela tem um papel muito semelhante ao arquétipo, porque o arquétipo o arquétipo ele guarda esse prefixo de arquê, que é origem, que é também um modelo, né? E guarda essa relação, por analogia, com a ficção. A ficção ela é um tipo de modelo também. Você pega uma obra literária de ficção, você pega uma ficção, embora a ficção em si, aquilo ali não seja uma história de fato, real, que esteja acontecendo, uma história com H, aquilo ali é um modelo de experiência. Não um modelo você deva seguir, no sentido de você dever seguir, mas é um tipo de guarda, digamos assim, modos de experiências que podem acontecer, que poderiam ter acontecido, e que acontecem por analogia, por simbologia, por ligações, e assim por diante, né? O tarô, lidando com a potência do real, ou seja, do que pode acontecer, lida, assim, ao mesmo tempo, com a potência ficcional. Ou seja, a potência ficcional é aquilo que permanece no que pode acontecer, que não está acontecendo. Ou seja, daquilo que, mesmo que não aconteça, tem a capacidade de acontecer. Ou ainda aproxima-se do que pode acontecer sem abandonar a imaginação, ou seja, processo de elaboração de imagens, quando a gente lida com os arquétipos, com as cartas, e assim por diante. Mas antes, dependendo inteiramente dela, ou seja, não só não abandona a imaginação, como depende da imaginação para se fazer enquanto tarô. É nesse aspecto que costuma associar a relação entre o ficcional do tarô com a experiência da poética designada por Aristóteles, que a gente hoje em dia chama de experiência estética, né? No que tange ao tema da verossimilhança, ou seja, daquilo que se aproxima do real. Para Aristóteles, o verossímil é um aspecto da poiesis. Poiesis, em grego, significava o próprio ato de elaborar algo, de fazer algo, e daí também que surge o termo poesia, né? É um aspecto da poiesis da arte, ou seja, do elaborar a arte, ou seja, da elaboração artística, né? O tarô não deixa de ser uma experiência poética com os arcanos, artística, as imagens, as narrativas e os símbolos. Inundar nossa experiência com esses elementos, né, ou seja, nós como consulentes, com esses elementos, traz para nosso repertório um cabedal estético vigoroso, capaz de conclamar para a nossa realidade muitos atalhos significativos, ou seja, num percurso que relaciona estética, poética, né, como vocês queiram, poética ou estética, né, nesse percurso de coletar significados, né, nessa jornada de coletar significados para a nossa existência. O filósofo Sartre já apontava que o ser humano não é outra coisa que não um projeto de si. A essa condição, ou seja, a gente se projeta o tempo inteiro, né? Hoje, amanhã, por exemplo, eu vou dormir, amanhã eu acordo, vou tomar café, vou estudar, vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O que eu faço diz o que eu sou. Isso é um tipo de projeto. Quando eu me projeto para o amanhã, para o depois, assim por diante. E mesmo que eu não queira me projetar para nada, é um tipo de projeto. Amanhã eu não vou fazer nada, não estou bem para fazer nada. Isso é um projeto. Isso das pequenas coisas corriqueiras a algo maior, né? A essa condição de projetarmos, lançamos o exercício do nosso imaginário, o qual não depende das relações simbólicas. E falar sobre isso não poderia significar que estamos nos afastando da realidade empírica, mas, ao contrário, obtendo algum tipo de aproximação dela. O próprio Sartre, em seu ensaio intitulado A Imaginação, chegou a confessar que permanecia inconcluso o fato da imaginação ficar abandonada ao âmbito de referência aos processos psicológicos
e não ligados aos processos indutivos da experiência. É por isso, vou dar uma pausa aqui só para comentar, é por isso que as pessoas que estão distantes do tarô, que são um pouco leigas em relação ao universo místico do tarô, tendem a pensar o tarô como algo muito estranho, à parte, ou distante da experiência real, suposta experiência real, né? Os lugares comuns, né? Os preconceitos sobre isso. Assim, mergulhar no imaginário arquetípico do tarô é antes um mergulho no que há de mais físico e intangível. A gente precisa pensar o tarô assim, né? Não é sair do físico intangível, é trazer para o físico intangível a perspectiva espiritual, mística, né? Assim que, ao conectarmos com o tarô, tenhamos a ciência de que o tempo comunicado transcende o nosso, que a linguagem não seja nem sempre codificada com a nossa, nós só podemos reconhecer o sentido do valor das cartas porque elas guardam um sentido universal sobre os valores que comunicam. Que sentido é esse? Aquilo que envolve os impulsos humanos, como o amor, a saudade, o medo, a esperança, a ânsia e assim por diante. Tudo isso é universal do ser humano, né? As cartas relacionam-se, assim, com os aspectos do imaginário que envolvem essas estruturas universais do ser humano. Gilbert Durand, um antropólogo francês, chegou a reivindicar o reconhecimento das chamadas estruturas antropológicas do imaginário, e sobre esse âmbito se posicionou da seguinte maneira, abro citação: parece que para estudar em concreto o simbolismo imaginário será preciso enveredar resolutamente pela via da antropologia, dando a esta palavra o seu sentido pleno atual, ou seja, conjunto das ciências que estudam a espécie Homo sapiens, sem se pôr limitações a priori e sem optar por uma ontologia psicológica que não passa de espiritualismo camuflado, ou uma ontologia culturalista, que geralmente não é mais que uma máscara de atitude sociologista. Uma e outra dessas atitudes resolvendo-se em uma última análise no intelectualismo semiológico, vazio. Então, o que o Gilbert Durand quis tratar aqui, quis reivindicar? Que adentrássemos nesse universo do imaginário que lida com símbolos, com arquétipos, de um modo a trazer isso numa perspectiva antropológica. O que significa o antropológico aqui? Do ponto de vista da experiência física material nossa, né? Nem reduzindo esse assunto ao sentido psicológico de abstrações, quando eu falo psicologia aqui não é no sentido clínico, tá? É no sentido do mental, nem reduzindo ao estudo do significado das imagens, que seria cair no semiologismo, no intelectualismo semiológico, que eles chamam, né? Para quem não é dessa área, não se preocupe com esses termos, ou quem não tem convivência, tá? O que importa é pegar esse conceito-chave, que é o de trazer essa perspectiva do místico para a realidade em concreto, né? Ou seja, Durand estava reivindicando que trouxéssemos para nós o universo do simbolismo imaginário e não para fora. Ou seja, seria antes um percurso de retorno, justo que o simbolismo do imaginário possui sua condição antropológica, marcadamente própria da espécie humana, tal qual suas outras condições essenciais, tais quais. Não é algo exógeno, tampouco artificial, a ser encarado como um estranhamento e outro. A crítica ao semiologismo que Durand levanta é bem próxima, já feita também por Sartre, no ensaio A Imaginação, ou seja, é o alerta sobre libertar o estudo do imaginário do signo em si mesmo. Sartre já dizia, abre aspas, será conveniente comparar a consciência da imagem com a consciência do signo, a fim de libertar definitivamente a psicologia desse erro inadmissível que faz da imagem um signo e o signo uma imagem. Fecha aspas. Esse caminho nos conduz aos arquétipos, para os quais nos chega Carl Jung com suas colaborações. Os arquétipos são estruturas do inconsciente coletivo universal, são antes formas que conteúdos. E embora tais conteúdos falem de suas formas, eles não são reduzidos a elas enquanto arquétipos. Os arquétipos em Jung são libertos do signo, como imaginário o é em Sartre e em Durand. O imaginário na esteira de Gilbert Durand, que levou a cabo
melhor o assunto, é o conjunto dos conteúdos, das imagens, e possui o seu sentido antropológico própria da força vital dos fenômenos. Mas isso, ainda assim, não torna os conteúdos isolados em si próprios. Eles dependem de algo além. Existe esse algo além, né, que permanece sendo o nosso grande mistério. E assim deve permanecer. Né? Assim permaneceu durante séculos e assim permanece. Não é porque deve, no sentido de dever, no sentido normativo que eu falo, mas é no sentido que, de fato, um dever que, pelo fato de já acontecer isso. O imaginário, assim como os arquétipos, corresponde a uma condição universal da humanidade. É uma estrutura. Mas, ao contrário dos arquétipos, que a gente vê, por exemplo, em Jung, né, se dá no âmbito do consciente, formulando mitos, símbolos, dentre outros. O Jung fala de inconsciente coletivo, né, com os arquétipos. E o Duran fala de uma espécie de expressão consciente do imaginário. Então, é bom frisar essas diferenças também. Mas, ao contrário dos arquétipos, se dá no âmbito do consciente, formulando mitos, símbolos, dentre outros, os quais, por sua vez, precisam ser lidos de um ponto de vista de uma estrutura antropológica. Eu estou repetindo isso sempre do antropológico para fixar. Né? Perguntas filosóficas, acrescenta-se aqui, lançadas anteriormente por Kant, cabem também nesse universo do tarô. Que são elas? São perguntas que eu, como consulente, por exemplo, gente, eu levo quando eu vou ser consultada. Não são perguntas restritas à filosofia, são perguntas, talvez, que sejam da própria humanidade, dessa condição das estruturas antropológicas do imaginário. Quais sejam? O que posso saber? Como devo agir? O que posso esperar? E o que é o ser humano? Essas 4 perguntas, para o Kant, eram as perguntas fundamentais da filosofia. Mas acredito que são perguntas que realmente não são estritas da filosofia, são nossas. O que posso, principalmente eu como consulente, eu levo essas perguntas. O que posso saber? Como devo agir? O que posso esperar? O que é o ser humano? Né? Acrescentando a essa perspectiva do imaginário e do arquétipo. A condição antropológica é o fenômeno empírico que, segundo Kant, é aquilo que aparece. É a aparência, né? É a Erscheinung, da Lacan. E sendo que aparece, é também uma imagem. Né? Aparência, imagem, aparência. Ou é capaz de produzir uma imagem. E sendo algo capaz de ser projetado enquanto imagem, depende da imaginação. E assim cabe na condição fictícia do real. O que não quer dizer que acabe em algo irreal, mas em possibilidades do real. O imaginário aqui ocupa um papel de grande fundamento na relação com o que é possível. O fenômeno do real nos aparece, mas não é nele que está nosso fim. Carl Jung falava que o objetivo da humanidade era o self, o si mesmo. O ser humano em si mesmo, o si mesmo. Não é a coisa em si mesma, o exterior, mas a nós próximos, a nós próprios, em nossa desejada completude que buscamos. Quem eu sou nessa jornada? Eis que perguntamos. E voltamos para aquela frase do oráculo de Delfos que fez Sócrates dizer: só sei que nada sei. Cito-a agora completa. Abre aspas. Se não podes encontrar dentro de ti mesmo o que buscas, tampouco encontrarás fora. Ó homem, era assim que era escrito, ó homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Fecha aspas. Compreender o universo do tarô, nesse percurso, parece, a meu ver, uma proposta de saída dos lugares comuns que limitam nossa própria relação como consulente com as cartas lançadas na mesa, com a pessoa que nos recebe em consulta e com os demais elementos que envolvem a experiência com o tarô. Quando nos deparamos com o tarô, não estamos nos deparando com algo externo a nós, um conjunto de símbolos independentes da nossa estrutura. Estar diante do tarô é estar diante das nossas estruturas antropológicas do imaginário e nossas estruturas arquetípicas de inconsciente coletivo. A verdade que o tarô propõe, quando fala de nós, pode ser resumida numa frase que tomo de Sartre, quando ele fala sobre a condição da projeção do ser humano diante do futuro, a saber, abre aspas, o indivíduo apresenta-se como uma escolha a fazer, fecha aspas. O mesmo se aplica a oráculos e cartomancias, outros oráculos, há quem fale, né, da diferença entre oráculo e tarô, há quem fale que o tarô é um tipo de oráculo e assim por diante. Existem vários debates sobre isso.
O mesmo se aplica a oráculos e cartomancias ou qualquer processo adivinhatório. Afinal, lembremos, Édipo não deixara de realizar sua escolha, ainda que tivesse recebido a peja do seu destino. O livre-arbítrio, assim, parece ser o grande mote e o fito das mensagens místicas. E aqui somos personagens num conjunto de ficções elaboradas por nós próprios, no esforço de adornar ou dar sentidos à nossa vida, e de criar o próprio sentido da nossa vida. Esse esforço consiste, sobremaneira, muito mais do que um cultivo de um terreno de perguntas, muito mais de um cultivo de um terreno de perguntas do que de respostas. E são as respostas do tarô, arregadas de nossas perguntas, que nos abraçam na mesa com as cartas. E se nos lançarmos a isso, algum afeto existe para fazê-lo. Enfim, é o prazer da pergunta que nos leva ao tarô. Ainda que ele nos responda algo, é necessário manter-nos compreendendo, conhecendo e entendendo, numa simbiose, numa relação mútua, com o que não se compreende, com o que não se conhece e o que não se entende. Saber que nada se sabe, como já apontava Sócrates. E como dizia o Tratado de Ouro dos Alquimistas, abre aspas, e ao obscuro e desconhecido por aquilo que é mais obscuro e desconhecido. Fecha aspas. Conhecer acaba sendo uma forma de perceber que precisa-se conhecer mais. Por fim, nas palavras de Schopenhauer, quanto menos inteligente o ser humano é, menos misteriosa lhe parece a existência. Fecha aspas. O tarô certamente nos ensina isso. Bem, essa é o desfecho das minhas colaborações para problematizar esse assunto, e espero que vocês tenham questões para fazer. Agradeço. E obrigada pela paciência. Muito bem, Ana. Eu fiquei maravilhado, viu, querida? Porque querida, essa análise do tarô é maravilhosa. Era uma coisa que eu estava numa expectativa muito grande e passou muito da minha expectativa, tá? querida. Fico É uma feliz. maravilha. Eu fiquei muito feliz, muito pleno com a profundidade da análise, o potencial, a potencialidade sígnica, a potencialidade do tarô, né? Em propor esse universo de escolha de ser humano, né? Do ser humano buscar em si se lançar. Lançar-se. Lançar-se, né? O ser humano lançar-se diante das perspectivas que o tarô apresenta. Né? Isso. Gostei que você falou das perspectivas. Aí são perspectivas, são tendências. Né? Ele apresenta as tendências e você vai fazer a escolha. Você vai se lançar. Minha gente, gostei, viu, Ana? Maravilha. Obrigada, Luiz. Depois a gente pode debater mais sobre. Isso. Olha, aí vocês agora vão perguntar. Tirar alguma dúvida. Está aberto o momento para dúvidas, para perguntas, né? Se fosse uma mesa de tarô, ia ter bastante pergunta. Interessante, né? Muito interessante. E aí parece que ninguém quer perguntar. Eu achei magnífico, né? Porque aí você vai entender a lógica, né? A coisa não é lógica, você vai entender os princípios, né? O negócio de lógica fica. Pode até ser uma lógica, mas não essa que a gente. Isso, está acostumado. Uma outra lógica. Muito bem, gostei, muito bem. É uma outra perspectiva de entendimento da realidade, né? Muito bem. Aberta para mostrar, né? Para você se conduzir, né? Sim, sim. Muito bem. Ninguém quer perguntar mesmo.
Bora, pessoal. Que Fiquem à interessante, né? vontade para perguntar. É, muito interessante. Ana, você não pôde assistir. Eu queria dizer para você que nós estamos encerrando, né, nosso evento. Você ajudou a construir, né, com sua contribuição, suas ideias, tá? E também com sua participação agora. Nós tivemos a primeira parte do evento com o pessoal mais da área de artes, né? Pessoas, formação acadêmica em artes e também na prática da arte, né? Tá entendendo? Discutindo muito essas questões do símbolo, né? E da produção, né? Como o tarô é uma ferramenta de inspiração para a produção artística, Muito bom. tá? E tivemos, então, várias perspectivas. E aí também tivemos a Expo Tarô, que continua no, no perfil do Misticiência, né? Lá no Instagram do Misticiência. Tem também no site, né? Com todo o material da Expo Tarô, né? 11 artistas, cada um com sua interpretação. Está sendo maravilhoso. Tivemos uma oficina, né? De produção de tarô, muito interessante, professora Leísa Sasso, professora doutora Leísa Sasso, né? Muito interessante, tá? Essa oficina. Coisa bem prática mesmo, dá para você fazer na prática, né? Agora, como ela me explicou, você tem que ter tempo. Você não vai fazer uma imagem do tarô rápido, né? Tem que É ter verdade. tempo, né? Sua Exato. versão do tarô. Ele disse, eu vou ensinar como é que faz um tarô. Mas não, você não faz na hora, né? Porque tem que ter uma certa, né? Tem que maturar a ideia, né? E tivemos duas mesas redondas, né? Uma dos artistas, né? Que fizeram a Expo Tarô. E ontem à noite uma mesa redonda com profissionais de tarô, contando de suas experiências durante a pandemia. Foi um momento muito legal, né? Com 4 Uma profissionais de pena que eu não tarô. pude estar presente. Foi. E aí o testemunho deles é mostrando como realmente a pandemia fez explodir essa busca pelo tarô. De fato, inclusive eu li uma matéria na Folha de São Paulo falando sobre essa busca pelo tarô, né, que cresceu bastante. Tá vendo? Muito interessante. Então, é um fenômeno percebido que nós temos aqui no Miss Ciência mostrado isso, né? Através dessa divulgação científica. E hoje apresentamos rapidamente o nosso projeto de tarde pela tarde, né? O projeto Miss Ciência, né? Tivemos uns problemas com a minha conexão aqui, que estava com problema mesmo. Mas saiu. É E o agora à Mercúrio, né? noite. Isso. Muito bem, Ana. É o Mercúrio retrógrado. E agora à noite, o professor Lucas Vilas Boas, né? Faz parte do nosso. Você conhece já Lucas, né? Faz parte do nosso projeto. Sim, sim. Apresentou o projeto de mestrado dele, né? E agora você com essa conferência que eu fiquei maravilhado, né? Fico feliz. Sim, com certeza. Ampliou minha compreensão, né? E me motivou porque eu também sou consulente, como disse você, né? Não, eu não tenho a sua potência de entendimento da coisa, mas faço as minhas jogadas, viu? Eu me esforço. É, Eu me esforço, ainda vou compreender um pouco melhor. isso. Mas é aquilo, ir obscuro e desconhecido por aquilo que é mais obscuro e desconhecido. Muito bem, Vamos exatamente. lá. E aí procurando fazer as minhas escolhas, né? Uma escolha a fazer. Sim, a Gostei escolha. desse pensamento. A escolha a Somos uma fazer. escolha por fazer. Sim, Isso. E aí tem que ter certos guias, né? Certas sim, orientações. sim. Muito bem. Muito bem, minha gente. Então, eu queria agradecer à equipe do Misticiência, tá? Que trabalhou incansavelmente para o sucesso deste evento, né? Professor Lucas Vilas Boas, Maria Magna, Milene Xavier, Sara e Letícia, tá? Também agradecer à equipe organizadora, aqui presente, a professora doutora Ana Monique, né?
que participou de reuniões, contribuiu com ideias, né? Contribuiu também na parte operacional. O professor Dr. José Loures, que está em mudança, não pôde vir hoje. Professor Dr. Rodrigo Pinto, que fez parte da Comissão Nacional, deu apoio, né? Então, o evento ocorreu, é nossa obrigação fazer uma avaliação dele, tá? E nesse sentido, antes de encerrar, eu gostaria de perguntar se alguém que participou de todo o evento quer dizer alguma coisa, né? Quer dar um testemunho da impressão, da representação que teve do evento antes de encerrarmos os trabalhos. Dizer que, após a apuração das frequências, nós vamos lançar isto no SIGA da UFS para que os certificados sejam disponibilizados, né? Existe um mínimo de frequência necessária, então essa apuração será feita, nós lançaremos o resultado no SIGA, faremos o relatório do evento, e a partir daí os certificados serão emitidos. Existe uma burocracia, então tenham paciência, que esta burocracia precisa ser cumprida até a emissão dos certificados. Se alguém fez a inscrição fora do SIGA, através do contato diretamente com a equipe do MIS Ciência, nós vamos providenciar a certificação própria, tá? Para vocês, emitida por mim mesmo, tá? Então, retornando aqui, perguntar se alguém que participou de todo o evento quer dar um testemunho, né? Quer dizer alguma coisa. No meu entendimento, o evento foi... Tudo que nós programamos se cumpriu de forma extremamente satisfatória, tá? Extremamente satisfatória, tá? De maneira que eu estou muito satisfeito com tudo que ocorreu, com esse evento inédito, tá? Esse evento inédito, né? Inédito. Esses temas são difíceis de serem abordados na academia, né? Poucas pessoas têm coragem, né? De fazer uma abordagem e de mostrar que trabalham com esses temas, né? Mas estamos aqui, nessa época difícil, né? Mostrando os horizontes, né? Para que o ser humano possa se construir, né? No dia a dia, né? E fazer suas escolhas. Isso me cativou, né? Sempre estamos escolhendo, né? E aí temos um dia tremendo, né? Pois bem, minha gente, então, diante disso, eu vou encerrar os trabalhos, deixando um beijo no coração de todos e todas, tá? Dizendo que o MIS Ciência vai prosseguir nos seus trabalhos, tá? E vocês ali sempre encontrarão algum conteúdo que traz alimento, que traz orientação e boa informação, tá? Então, muito obrigado a todos e a todas. Eu vou encerrar a gravação, tá bom? Marcos, só quero agradecer ao pessoal do MIS Ciência, todo mundo que realmente colocou a mão na massa para tornar esse evento de fato concretizado. Isso. Todo o pessoal que apoiou aí o processo da elaboração do evento. Sim. Parabenizar sua força, Marcos, sua garra, sua energia, vitalidade. Muito obrigado. E as sementes estão plantadas, então eu fico muito feliz de poder fazer parte disso. Amém. E torço para que haja o tempo todos os anos, no mesmo evento. Sim, muito bem. Eu agradeço muito, viu, Ana? Sua colaboração é imensa, viu? É importantíssima. Obrigada. Viu, querida? Muito obrigada. Nos deixa muito felizes, tá bom? Muito obrigada. Pronto, minha gente. Legal. Boa noite a todos, viu? Usem máscara, se cuidem. Tá? Tchau, minha gente. Tchau. Ana, querida, muito obrigado. Tchau, viu?